O momento mais assustador da minha vida aconteceu quando meu amigo e eu decidimos acampar no interior de Quebec, no leste do Canadá. Na adolescência, costumávamos explorar as florestas ao redor da nossa cidade e em uma dessas aventuras, meses antes, encontramos um trailer abandonado no meio das árvores. Ele estava ali há tanto tempo que pequenas raízes já haviam se entrelaçado em sua carcaça metálica. A ideia de passar uma noite lá nos pareceu assustadora e, por isso mesmo, irresistível. Então, em um fim de semana, decidimos voltar. Chegamos ao local já depois do anoitecer. Havíamos nos perdido no caminho, errando trilhas na escuridão. Nossa única fonte de luz era uma lanterna fraca e trêmula, tornando tudo ainda mais difícil. Quando finalmente avistamos o contorno enferrujado do trailer, um arrepio percorreu minha espinha. Abrimos a porta rangente e entramos. O ar era denso, mofado, com um cheiro de madeira podre misturado com ferrugem. A cada passo, o piso rangia sob nossos pés, ecoando pelo interior apertado. Utensílios espalhados denunciavam que alguém já estivera ali. Canecas, latas vazias, livros velhos e estufados pela umidade. Tudo parecia congelado no tempo. Nos acomodamos no que um dia fora a cama do trailer, agora reduzida a um monte disforme de espuma esfarelada. Um corredor longo se estendia à nossa frente, permitindo-nos ver o interior inteiro da carcaça metálica. A noite prometia ser longa, e foi. Os ratos corriam livremente pelo teto, espreitando-nos com olhos brilhantes por entre buracos na estrutura. O vento do lado de fora fazia as paredes finas do trailer gemerem como um velho moribundo. E para piorar, ouvimos passos pesados do lado de fora. Um urso, um lobo, não sabíamos dizer. Mesmo com o medo pulsando em nossas veias, forçamos sorrisos e piadas para fingir que estávamos nos divertindo. Mas o pavor era latente. Em algum momento da madrugada, acordei. Meu corpo doía da posição desconfortável e me mexi um pouco para ajustar a coluna. Foi quando, pelo canto do olho, percebi um movimento do outro lado do trailer. Havia uma pequena janela na extremidade oposta do corredor. E ali, parado do lado de fora, estava um homem. Meu sangue gelou. Ele não se mexia. Apenas estava ali, sua silhueta escura perfeitamente desenhada contra a luz fraca da lua. Seus olhos estavam fixos em mim, me encarando. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma ilusão, um galho retorcido que assumia uma forma humana na penumbra. Mas então, movi levemente a cabeça para um lado. O homem reagiu e parou novamente, como se soubesse que eu o havia visto. Meu coração martelava no peito. Sem tirar os olhos da figura, sacudi meu amigo e sussurrei, repetindo como um mantra: "Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui." Ele acordou de sobressalto e olhou na mesma direção que eu. Seu rosto empalideceu ao ver o que eu via. Por longos e intermináveis minutos, ficamos ali, imóveis, analisando aquela silhueta imóvel, trocando cochichos frenéticos. Quem era? O que queria? Como havia nos encontrado naquele lugar ermo, o pânico crescia a cada segundo. O homem, por vezes, se movia levemente, mas seus olhos não nos deixavam. A tensão era insuportável. Não aguentei mais. Engoli em seco e gritei: "Ei!" Nenhuma reação. Meu amigo, mais corajoso, pegou a lanterna e decidiu iluminar o rosto da figura misteriosa. A luz tremeluzente revelou uma verdade que nos esmagou como um soco no estômago. Não havia janela nenhuma. Era um espelho. A silhueta que havíamos temido por tantos minutos. Era a nossa própria imagem refletida. O choque foi imediato. Primeiro, um silêncio absoluto. Depois, uma explosão de risadas nervosas. A tensão se desfez de repente, transformando-se em alívio e vergonha. Nos sentíamos completos idiotas.
Mas até hoje lembro daquela noite como o momento mais aterrorizante da minha vida. Por longos minutos eu acreditei estar encarando algo sobrenatural, algo que não deveria estar ali. E o pior de tudo, ainda me pergunto, por que aquela silhueta pareceu se mover? Desde pequena, eu ouvia minha avó contar histórias sobre a casa onde morava. Ela dizia que era assombrada. Nunca soube se devia acreditar ou não. Achei que eram apenas narrativas exageradas, criadas para passar o tempo. Mas ela era muito devota. Rezava o terço todos os dias, sem falta. Porém, havia algo inquietante nisso. Sempre que ela rezava, coisas estranhas aconteciam. Eu nunca presenciei nada diretamente, mas as histórias que ela contava eram convincentes demais para serem apenas fruto da imaginação. Segundo ela, uma presença se manifestava na casa, algo que apenas surgia quando ela orava. Pensei que talvez fosse resultado da idade ou da solidão, mas minha avó tinha plena convicção do que dizia. O primeiro encontro que ela teve com essa presença nunca saiu de sua memória. Era uma noite como qualquer outra. Meus pais estavam visitando e todos já dormiam. Ela ficou no quarto como sempre fazia, rezando o terço. A casa estava silenciosa, apenas os sons normais da noite. Madeira estalando, o vento sussurrando lá fora. Mas então, algo mudou. Ela descreveu a sensação como um peso no ar. Um frio estranho percorrendo sua espinha, a nítida percepção de que não estava sozinha. Sua respiração ficou curta, o coração acelerado. Mas ela continuou rezando, tentando ignorar o desconforto. Até que viu, no canto do quarto, uma sombra, mais escura que a noite, mais densa que qualquer outra escuridão. No início pensou que seus olhos estavam pregando uma peça, pois sua visão não era das melhores por conta da idade. Mas não, aquilo estava ali, imóvel, observando-a. O medo paralisou minha avó. Ela sabia que correr não era uma opção. Seus joelhos não permitiriam. Então, fez o único que podia, fechou os olhos e orou com mais fervor. Esperava que, ao abri-los, tudo tivesse voltado ao normal. Mas não. Quando finalmente reuniu coragem para olhar novamente, a sombra continuava. Lá, e pior, estava mais perto. Ela nunca me contou o que aconteceu depois disso em detalhes. Disse apenas que desviou o olhar, fixando-se na parede à sua frente. E, em algum momento, a sombra se foi. Depois dessa noite, nada mais foi o mesmo. Sempre que ela rezava, sentia aquela presença, aquela vigília silenciosa. Não era todas as noites, mas o suficiente para que se tornasse um padrão. O mais estranho nunca acontecia quando havia outras pessoas por perto, apenas quando estava sozinha. Com o tempo, a casa em si começou a mudar. Pequenas coisas saíam do lugar. Objetos sumiam e reapareciam em locais inusitados. Ruídos inexplicáveis se tornaram frequentes. Minha avó dizia que sabia a causa: o terço. De alguma forma, suas orações traziam aquela entidade para perto. Imagino o dilema que ela enfrentou. Como escolher entre sua fé e sua paz? No fim, ela tomou uma decisão. Parou de rezar o terço para sempre. Não foi uma escolha fácil. Durante toda a sua vida, a oração era seu refúgio, sua ligação com algo maior. Mas a ideia de continuar atraindo aquela presença era insuportável. Assim, guardou seu terço e nunca mais rezou sozinha. Ainda assim, algo em seu olhar mostrava que ela nunca se livrou totalmente daquilo. O medo permaneceu. E então, coisas ainda mais perturbadoras aconteceram. As noites se tornaram inquietantes. Mesmo sem rezar, minha avó sentia a presença. Janelas se fechavam sozinhas, portas rangiam, sem motivo. Uma vez, enquanto dormia, acordou com um sussurro perto de seu ouvido.
Algo dizia seu nome. A voz era baixa, quase um eco perdido na escuridão. Os dias também não eram mais seguros. A atmosfera da casa estava carregada. O ar parecia sempre pesado, denso, como se algo invisível pairasse sobre ela. Um dia, ao passar pelo espelho do corredor, viu um vulto refletido por um instante. Mas ao se virar, não havia nada ali. Com o passar das semanas, os fenômenos se tornaram mais intensos. Batidas na porta durante a madrugada, o ranger lento de uma cadeira na cozinha, como se alguém estivesse se balançando nela. Certa noite, minha avó acordou com a respiração pesada e sentiu um peso sobre seu peito, como se alguém estivesse sentado ali, esmagando seu fôlego. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Seus braços estavam imóveis. Tudo o que podia fazer era abrir bem os olhos e ver, e o que viu foi aterrorizante. A sombra estava ali, acima dela, pressionando-a contra a cama. Não tinha rosto, apenas um vazio profundo onde seus olhos deveriam estar. Na manhã seguinte, minha avó encontrou o terço sobre sua mesa de cabeceira. O mesmo terço que havia guardado dias antes, longe de seu quarto. Como ele voltou para lá? E por quê? Depois disso, minha avó decidiu que precisava sair daquela casa. Mesmo que fosse sua moradia há anos, algo ali queria que ela partisse. No entanto, vender a casa não era simples. Sempre que um comprador aparecia, algum problema ocorria. Documentos sumiam, ofertas eram retiradas de última hora e visitas eram interrompidas por ruídos estranhos. Em 2007, meu avô finalmente perdeu sua batalha de 20 anos contra a leucemia. Sua ausência criou um vazio imensurável, especialmente para minha avó, que simplesmente não conseguia suportar a solidão da casa onde viveram por quase 60 anos. Poucos meses depois, decidimos que seria melhor realocá-la para uma residência assistida. A casa não podia ficar vazia por questões de seguro, e meus pais me perguntaram se eu gostaria de morar lá por um tempo. A ideia de sair da casa dos meus pais e ter um espaço só meu me pareceu tentadora. Eu aceitei sem hesitar. Mas algo naquela casa parecia errado. Desde o momento em que meu avô se foi, coisas estranhas começaram a acontecer. O retrato que tínhamos dele na sala caiu do gancho sem explicação. Portar-retratos com fotos dele, que ficavam sobre a mesa, eram virados de face para baixo durante a noite. No início, achei que minha avó estivesse exagerando, mas os acontecimentos se intensificaram com o tempo. Antes de eu me mudar, minha família decidiu fazer uma limpeza geral. Alugamos um enorme container para descartar algumas coisas velhas. Como passávamos o dia todo na casa, levávamos nossa cadela, Maggie. Meu avô a adorava, sempre lhe dava petiscos escondidos e a deixava subir no sofá, apesar das proibições da minha avó. Mas desde que ele morreu, Maggie se recusava a descer para o porão, onde ele passava a maior parte do tempo em seu escritório. Algo ali a incomodava profundamente. Sempre que chegava perto da escada, parava abruptamente, rosnava baixinho e depois latia sem motivo aparente. Ela nunca foi de latir, então aquilo me fez pensar, ele ainda está aqui. Me mudei para casa pouco depois disso. Aos poucos, fui percebendo pequenos detalhes inquietantes. Objetos desapareciam misteriosamente e reapareciam em lugares improváveis. Comprei um novo jogo de fechaduras para substituir a da porta dos fundos. Coloquei-o no armário da cozinha e decidi resolver no fim de semana. Dias depois, quando fui pegar, ele simplesmente sumira. Vasculhei a casa inteira, sem sucesso. Uma semana depois, por acaso, o encontrei dentro do porta-malas do antigo BMW 2002 do meu tio, que estava guardado na garagem. Era impossível eu ter colocado lá, mas meu avô sempre foi um brincalhão. Talvez essa fosse sua maneira de mostrar que ainda estava por perto. Então vieram os sons. Ele costumava acordar às 5h30 todas as manhãs para ouvir as notícias no rádio da cozinha.
Algumas vezes despertei no meio da madrugada apenas para encontrar o rádio ligado, tocando baixinho. No porão, de onde Meg sempre fugia, eu escutava o som inconfundível de um teclado de máquina de escrever. Meu avô adorava aquela máquina, passava horas digitando nela. O problema? Ela não estava mais ali. Tínhamos nos livrado dela meses antes. Com o tempo, a presença dele se tornou uma espécie de conforto. Comecei a falar sozinho, fingindo estar conversando com ele. Perguntava sobre meu dia, desabafava sobre problemas do trabalho, como se ele estivesse ali, ouvindo. Eu sentia que ele estava. Então, tudo parou. Depois de cerca de 6 meses, as vozes sumiram. Os objetos não desapareciam mais. O rádio não ligava de madrugada. O silêncio se tornou esmagador. Nos primeiros dias achei que fosse coincidência, mas conforme o tempo passou, algo dentro de mim começou a gritar. Algo havia mudado. Ele se foi. Para ter certeza, voltei à casa dos meus pais e trouxe Meg comigo. Assim que entrei, observei sua reação. Antes, ela hesitava na porta. Agora, entrou sem problemas. Mas o que realmente me arrepiou foi o porão. Pela primeira vez, desde a morte do meu avô, Meg desceu as escadas sem hesitação. Caminhou diretamente até o escritório dele, parou no meio da sala e sentou-se. Nenhum latido, nenhum rosnado, apenas o silêncio. Foi ali que compreendi a verdade. Ele tinha partido. De verdade, dessa vez. E pela primeira vez desde sua morte, eu me senti completamente sozinho. Mas então, na calada da noite, algo aconteceu. Eu acordei com um arrepio percorrendo minha espinha. O quarto estava escuro, mas uma sensação estranha me fez abrir os olhos. Um frio gélido parecia ter tomado conta do ambiente. A porta do armário, que eu tinha certeza de ter fechado antes de dormir, estava entreaberta. Meu coração disparou. Um ruído sutil cortou o silêncio. Um leve arranhar, como unhas roçando na madeira. Eu prendi a respiração. Meg, que dormia ao meu lado, levantou a cabeça. Suas orelhas se ergueram e ela soltou um baixo ganido, seus olhos fixos na porta. Eu me sentei lentamente na cama, cada músculo do meu corpo retesado. A sensação de que alguém estava me observando era avassaladora. Lentamente estendi a mão para a luminária ao lado da cama e acendi a luz. O quarto foi banhado por um brilho amarelado. O armário estava aberto, mas vazio. Meg ainda encarava o canto do quarto, sua cauda baixa, tremendo levemente. De repente, um som ecoou da cozinha. O rádio tinha ligado sozinho, a mesma estação que meu avô costumava ouvir às 5h30 da manhã. Olhei para o relógio. Eram exatamente 5h30. Meus olhos se arregalaram. O que eu havia sentido antes? Talvez eu estivesse errado. Talvez ele nunca tivesse realmente partido. Talvez, de alguma forma, ele ainda estivesse ali, observando. O frio se intensificou e um sussurro baixo percorreu o quarto, tão suave que mal pude distinguir as palavras. Meg começou a rosnar e, no fundo do meu coração, eu soube, ele nunca foi embora. Era final de outono, quando recebi uma herança inesperada após o trágico falecimento do meu pai. Entre os bens deixados, havia uma cabana nas proximidades do Monte Aurora, em uma região remota de Pine Valley. Minha mãe, Laura, estava providenciando a venda da propriedade, pois não conseguia mais arcar com as despesas, mesmo com os aluguéis ocasionais. Enquanto a papelada da venda não era finalizada, o que levaria cerca de 1 mês, a cabana permaneceria vazia, como uma concha abandonada em meio à vastidão branca da floresta. Aos 19 anos, com a mente ainda embaralhada pelos acontecimentos recentes, vi naquela situação uma oportunidade de escape. Pedi demissão do meu emprego temporário, coloquei meu equipamento de snowboard no Volvo que havia herdado do meu pai, chamei meu fiel companheiro Sombra,
um pastor alemão de pelagem, negra como a noite, e parti rumo ao norte, em busca de paz, ou pelo menos de um silêncio que pudesse aplacar minha dor. Cabana era familiar para mim. Passamos vários verões e invernos ali quando eu era criança. Conhecia cada rangido do assoalho de madeira, cada código de alarme, cada fechadura. Não me dei ao trabalho de avisar a imobiliária sobre minha estadia. Afinal, eram apenas algumas semanas de reclusão. Os primeiros dias transcorreram numa rotina quase mecânica, como se o tempo estivesse suspenso em flocos de neve. Durante o dia, eu me dividia entre descer as encostas com meu snowboard e brincar com Sombra na neve fofa. As noites eram preenchidas com videogame, música e algumas doses de uísque na varanda, enquanto observava a dança hipnótica dos flocos de neve sob a luz fraca da lua. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo ocasional uivo do vento entre os pinheiros. A cabana em si era uma construção de 2 andares que parecia abraçar a encosta da montanha. No térreo, uma sala de estar aconchegante se conectava a uma pequena cozinha rústica e um quarto de hóspedes. No andar superior, 2 quartos se abriam para uma varanda panorâmica anexa ao quarto principal. Por algum motivo que não conseguia explicar, mantinha as portas dos outros cômodos sempre fechadas. Talvez um resquício dos medos infantis de portas abertas para a escuridão. Foi no 3º dia que as coisas começaram a mudar. A neve caía com mais intensidade, criando uma cortina branca que isolava ainda mais aquele pequeno pedaço de mundo. Nossa cabana tinha apenas 2 vizinhos próximos, ambas as propriedades vazias naquela época do ano. O restante era apenas floresta, uma massa densa de pinheiros antigos que se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu cinzento. Durante uma das saídas com Sombra, algo chamou minha atenção. Pegadas na neve fresca circundavam a cabana, parecendo ter sido feitas há não mais que meia hora. Meu coração acelerou por um momento, mas tentei racionalizar. Talvez algum vizinho, que não tinha notado, algum funcionário da imobiliária fazendo uma vistoria surpresa. Mas as pegadas seguiam um padrão estranho, quase circular, antes de desaparecerem na direção das árvores mais densas. A noite chegou mais rápido do que o normal, trazendo consigo uma escuridão quase palpável. Estava deitado no quarto principal, quando Sombra, que descansava aos meus pés, subitamente ergueu as orelhas em estado de alerta. Seus músculos tensos denunciavam que algo estava errado. Num movimento brusco, ele disparou escada abaixo, suas unhas arranhando o assoalho de madeira. O som dos seus movimentos no andar inferior era errático, como se estivesse procurando algo ou fugindo de alguma coisa. Quando retornou, seu comportamento era ainda mais perturbador. Começou aquela dança característica que indicava que queria sair, mas havia algo diferente em seus olhos, um brilho de urgência que nunca tinha visto antes. Meu instinto gritava para ficar dentro de casa, mas como negar algo ao único ser que me fazia companhia naquele momento? Descemos até a entrada da cabana e foi então que Sombra revelou suas verdadeiras intenções. Não queria fazer suas necessidades. Estava determinado a me levar para algum lugar, puxando a coleira com uma força incomum em direção à floresta. Mais perturbador ainda era a maneira como ele alternava entre farejar a lateral da casa e olhar para o telhado, como se estivesse rastreando algo que se movia acima de nós. Quando ficou claro que eu não cederia aos seus apelos, Sombra sentou-se na neve e fixou o olhar na escuridão entre as árvores. Seus pelos estavam eriçados e um rosnado baixo e contínuo emanava de sua garganta. Decidi que já era hora de voltar para dentro. Foi aproximadamente meia hora depois, enquanto tentava me distrair com um livro, que ouvi. O som era inconfundível. Passos no telhado. Não eram leves, como os de um animal pequeno, nem pesados como os de um urso. Eram cadenciados, espaçados como passadas humanas.
Um, dois, três, 6 passos ao todo, atravessando o telhado acima do meu quarto. Sombra reagiu instantaneamente, correndo para a porta da varanda. Mas dessa vez, seu comportamento era diferente. Parecia mais ansioso que assustado. O que teria acontecido se eu tivesse seguido seus instintos mais cedo? Essa pergunta ainda me persegue, reunindo uma coragem que não sabia possuir, talvez impulsionado pelo uísque ou pela necessidade de provar a mim mesmo que estava imaginando coisas. Peguei meu casaco, uma lanterna e cigarros. A varanda me recebeu com seu ar gélido, que parecia perfurar meus pulmões a cada respiração. Acendi um cigarro com mãos trêmulas e comecei a examinar o telhado com a lanterna. A neve estava intocada, sem qualquer sinal de perturbação. Estava começando a me convencer de que tudo não passava de imaginação. Enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, algo começou a tomar forma. No pinheiro mais próximo da varanda, a aproximadamente 6 metros de altura, havia uma figura que desafiava qualquer explicação racional. Era uma silhueta humanoide, agachada entre 2 galhos robustos, com os braços anormalmente longos estendidos acima da cabeça, segurando o galho superior. Meu sangue gelou nas veias. A criatura permanecia imóvel, como uma grotesca estátua viva. Sombra começou a se agitar atrás de mim. Seus latidos suaves mais pareciam gemidos de advertência. Meus dedos apertavam a lanterna, debatendo-se entre o desejo de iluminar aquela coisa e o medo visceral do que poderia revelar. O instinto prevaleceu. Recuei lentamente para dentro do quarto, puxando Sombra comigo. Quando finalmente criei coragem para apontar a lanterna na direção da árvore, a figura havia desaparecido, deixando apenas o balanço suave dos galhos na brisa noturna. As cortinas foram fechadas com força, mas isso não impediu que, minutos depois, começasse o som. Era uma batida rítmica, como dedos tamborilando no vidro da porta da varanda. Tap, tap, tap. Uma cadência hipnótica que persistiu por quase 1 hora. O mais perturbador não era o som em si, mas a sensação que o acompanhava, como se algo estivesse me convidando, me chamando para abrir a porta. Foi nesse momento que ouvi a voz do meu pai, tão clara como se ele estivesse ali ao meu lado. "Fique na cama, filho, não abra." A mesma voz que me guiou durante toda a vida agora parecia me proteger mesmo após sua partida. Sombra, que antes estava agitado, agora se recusava a chegar perto da porta, como se uma linha invisível tivesse sido traçada no chão. Obedeci à voz do meu pai e permaneci na cama, observando as sombras dançarem no teto até que o cansaço finalmente me venceu. Quando acordei na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a neve imaculada, como se a noite anterior não passasse de um pesadelo particularmente vívido. O restante da semana transcorreu sem outros incidentes, mas algo havia mudado. A cabana, que antes era um refúgio de memórias felizes, agora guardava um novo tipo de lembrança. Uma que misturava terror e conforto de uma maneira inexplicável. Terror pelo que vi, ou pensei ter visto naquela noite. Conforto por saber que mesmo após sua partida, meu pai ainda encontrava formas de me proteger. Anos se passaram e ainda me pego pensando naquela noite. Às vezes, quando a neve cai e as sombras se alongam, penso ter visto algo se movendo entre as árvores pelo canto do olho. Mas agora, sempre que o medo ameaça me dominar, lembro-me da voz do meu pai, firme, protetora, eterna. Sombra nos deixou, alguns anos depois, mas até seu último dia, ele sempre demonstrava um comportamento peculiar em noites de neve forte, como se montasse guarda contra algo que só ele podia perceber. Talvez ele soubesse, melhor do que qualquer um, que há coisas entre o céu e a terra que desafiam nossa compreensão,
e que, às vezes, aqueles que nos deixam encontram formas misteriosas de continuar nos protegendo. A cabana foi vendida no mês seguinte como planejado. Às vezes, me pergunto se os novos proprietários já experimentaram algo semelhante nas noites de inverno, quando a neve cai pesada e o vento sussurra entre os pinheiros, ou se aquela presença, tanto a ameaçadora quanto a protetora, estava lá apenas para mim, num momento em que precisava desesperadamente de um sinal de que não estava completamente sozinho no mundo.